Paz a todos, muito bem-vindos. Enquanto o pastor Raul vai se ajeitando aí, quero agradecer a presença de todos vocês para o nosso segundo LexiCast, né, o LexiCast 2. É um prazer para nós tê-los todos aqui. É um trabalho que nós começamos na semana, um projeto que nós começamos na semana passada e que ao longo dessa jornada nós estaremos juntos, uma jornada de conhecimento. Hoje nós teremos, na verdade, uma super sexta, né? Serão 2 LexiCasts, vai ser agora às 8 horas com o pastor Raul e às 22 horas com o professor Marcos Eberlin. Eu nunca acerto o nome do professor. Professor Raul, antes da gente... Isso, eu nunca acerto. Antes da gente começar, antes do senhor se apresentar também, me permita somente fazer uma oração? Vamos lá. Pode ser? E aí eu faço essa oração e eu passo a palavra para o senhor e a gente começa a bater essa bola. Já tem umas 3 perguntas aqui no WhatsApp, senhor. Tá bom? Vamos lá. Vamos juntos, que quem puder orar, nos acompanhe. Criador Deus, eterno, em nome sagrado de Jesus Cristo, teu Filho, nós nos apresentamos diante da tua presença humildemente. Nós te agradecemos pela vida, pela família, pelos amigos, pelo alimento na mesa, pela roupa quente, pelo travesseiro da noite, o cobertor que toca o nosso corpo. Te agradecemos pelo alimento simples ou rebuscado, nos dá a condição de sermos gratos, independente da condição, mas que em nós esteja habitando a gratidão pela preparação vinda de tuas mãos. Nosso querido Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós somos falhos e fracos. E precisamos diariamente da tua misericórdia. Nós te rogamos para que se lembre neste momento daqueles que estão no hospital do câncer, leprosários, presídios, os órfãos e as viúvas. Dá-nos condição de acolher a quem precisa. Na noite de hoje nós apresentamos nosso querido pastor irmão Raul, que está junto de nós nessa live. Aqueça o coração do teu filho e coloque na boca dele palavras de orientação e edificação para todos nós. A todos aqueles que já estão ao vivo nessa live, sabemos de muitos enfermos, outros enlutados. Nós te rogamos que o calor do teu Espírito possa visitar a cada lar, e o lar que tem ausência de fé, que possa consolar com abundância de fé, para que o teu nome seja sempre glorificado em nós. Te rogamos e teríamos muito a te pedir, mas um tempo curto da vida e nos falta palavras e a nossa limitação não nos permite, e que o teu Espírito Santo possa transformar nosso silêncio em clamor inexprimível diante da tua glória. Em Jesus te pedimos, com a certeza que vamos receber. Amém. Amém. Querido pastor, muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Conte aí para os seguidores da Lexi, que provavelmente todos te conheçam, mas se houver 2 ou 3 que não te conheçam, saber quem é o pastor Raul Bolota. E muito obrigado por ter aceito o convite. Que isso. É pena a gente não ter conversado antes, porque para variar, né, não é que eu sou estrela, não, é que realmente eu não paro 1 minuto. Eu acordo 5 horas da manhã e vou parar 11 horas aqui no Nascido. Por quê? Porque eu não, oficialmente pela equipe do Nascido, eu sou reitor do Seminário Teológico Nascido de Novo, mas eu gosto de dizer que eu sou apenas um coordenador do seminário. Então eu me coloco como coordenador do Seminário Nascido de Novo. Não é falsa modéstia, tá? É que a gente sabe que quem fala através da gente, quem ensina é Cristo, é o Espírito Santo, através da sua palavra magnífica, né, e suficiente. Então, nós somos um seminário, hoje nós estamos com cerca de 11.700 alunos, onde é um seminário de baixo custo para dar oportunidade para as pessoas estudarem, né? O Nascido de Novo surgiu quando surgiram alguns cursos aí que era... O cara pagava e ele tinha meia dúzia de apostila e um provão múltipla escolha e recebia um certificado de bacharel livre. Aí nasceu o Nascido de Novo, lá na capital brasileira do atraso, chamada Araraquara, e nós ministramos esse curso nas igrejas, inclusive eu sou aluno da primeira turma do Seminário Nascido de Novo, né? E a partir daí, o seminário nós transformamos ele num curso online
e hoje nós temos já muita gente aí formada, um curso que a gente ensina as línguas originais, a gente ensina manuscritologia, crítica textual, ou seja, ele sabe com que ele vai estar lidando, né? Não é o nosso ministério, o Ministério Nascido de Novo é um ministério reformado, mas nosso curso, ele é interdenominacional. Então, se você é pentecostal, como veio aqui a pergunta agora, o que eu acho do dom de línguas, eu sou cessacionista. Então, eu entendo que o dom de línguas ele teve uma utilidade na sua época da igreja e hoje não tem mais essa utilidade, entendeu? Por causa das ferramentas que nós temos. Você entrar no YouTube e começar a pegar alguns vídeos, você aprende, por exemplo, a língua inglesa assim. Então, você pode ir evangelizar em inglês, né? Só não vai evangelizar em outra língua quem não quer, literalmente. Então, nós entendemos que nós não necessitamos mais de alguns dons. Tá? Então, esse é um ponto principal. Mas o nosso curso ele é interdenominacional. Então, se você é um pentecostal, a gente não vai ficar batendo em você para você não acreditar no dom de língua ou para você não acreditar na continuidade dos dons. Porque existem pentecostais que creem nos dons não para ele ser o cara, ou o profeta, o homem da mão cirúrgica, o caçador de muleta, o cara que faz lipoaspiração gospel. Isso daí é coisa mundana. Isso daí é buscar coisa mundana. O dom do Espírito Santo nunca foi para isso. Cristo usava os dons, usava seus milagres para curar, para ensinar. E isso nós temos que levar em conta. Então, nós vamos te ensinar o que é cada dom, nós vamos dar a visão continuista e a continuista. E você é que vai chegar à conclusão que linha você segue. Eu não estou aqui para te transformar num calvinista se você não for. Tá? Embora, na minha opinião, ser um calvinista cessacionista é a linha mais bíblica. Então, o nosso seminário, que é Nascido de Novo, o veículo que você mais vai encontrar a gente é no Nascido de Novo, no canal Nascido de Novo, que lá a gente tem um monte de material. Todo dia a gente tem o Café com Bolota, 7h33 da manhã, que a gente faz o devocional. Aí vocês têm que me engolir, digamos assim. Muito bom. Queridos, para quem está chegando agora, não sabe o que é sensacionalismo, o que é calvinismo, o que é arminianismo, está todo perdido. Calma que nós vamos por partes, vai dar tudo certo, e até o final da live, ou até o final do ano, a gente se estrutura. Pastor, primeiro quero te agradecer por ter aceito o convite, é um prazer estar aqui. O que é importante também para a nossa audiência, tanto aqui do Instagram, quanto subir para o YouTube, entender que nós trazemos aqui. Semana passada trouxemos um católico, um doutor em teologia pela PUC. Então a intenção da gente é ouvir o que nós não estamos acostumados muitas vezes a ouvir de forma respeitosa, a entender outros pontos de vista, né? Então quem não concorda, é natural do Lexicast, do nosso podcast, compreender linhas de interpretação. Mas vamos para a primeira pergunta. E aí, eu estou selecionando aqui, tá bom, pastor? Fica tranquilo que as perguntas eu estou selecionando aqui. O que é a Bíblia para o senhor? E o que o senhor pode explicar para a gente da formação da Bíblia? O que é o cânon bíblico para um público que está engatinhando nesse processo? Não sabem muitas vezes o que é o cânon. O que o senhor pode falar para nós? É o seguinte, vamos despertar os cristãos mais para a parte da apologética. Vamos pensar da seguinte maneira. Você está lá no mercado, aí você está na fila, aí de repente você tem um senhor cego no caixa, e aí ele tira do bolso o seu porta-moeda para pagar em moeda, um senhor cego. E aí ele vai, começa a cair aquelas moedas, começa a fazer aquela bagunça, você vê isso, vai demorar. Aí você começa a conversar com a pessoa do teu lado que está na fila. E aí você começa a fazer, aí a pessoa vira para você e fala, olha que coisa, ele é cego, né? Como que Deus permite uma pessoa sofrer tanto quanto ela sofre assim? Olha a oportunidade que você tem para quê? Para falar da palavra de Deus e falar dos planos de Deus, que esse homem que está lá pode engrandecer o nome de Deus mesmo sendo cego, e que Deus tem os seus planos e seus planos são sempre perfeitos. Aí ele vira para você e solta aquela. Eu não creio na Bíblia, não creio em Jesus, eu sou ateu, porque a Bíblia é escrita por homens. Aí eu pergunto para você, o que você vai responder se ele falar para você que a Bíblia foi escrita por homens?
A gente fica discutindo qual cânon, porque existiram várias propostas do cânon da Escritura. Se você pegar, por exemplo, o Antigo Testamento, os católicos romanos têm alguns livros a mais. Os ortodoxos têm mais livros a mais no Antigo Testamento. Já nós, evangélicos, a crítica textual, né, que nós podemos dizer assim, nós, evangélicos, a gente briga para saber qual texto original do Novo Testamento é o mais exato. Então, o que a gente vai falar com um cara desse? O cristão chega, ele primeiro não sabe de onde é a Bíblia. Aí ele vai vir com aquela questão que para ele é a fé. A Bíblia não foi escrita por homens, a Bíblia é a palavra de Deus. Ué, mas quem escreveu Gênesis? Ah, Moisés. Tá, mas se foi Moisés, é um homem que escreveu. O que você vai responder para ele? Primeiro nós temos que entender o que é a Bíblia. A Bíblia, Deus é um Deus poderosíssimo. Ele deu uma coisa para a gente que chama-se o quê? Revelação geral. O que é a revelação geral? Revelação geral é quando você acorda, está aquele dia de tempestade, você acorda, vê aquele dia nublado, que chove, e você vê aquela chuva caindo, aquela água refrescante. Agora que nós estamos no inverno aqui no Brasil, você vê esse tempo seco que arde nosso olho, arde nosso nariz, dá rinite. A Vanessa está com um ataque de sinusite aqui, então Deus nos acuda. Mas se caísse uma chuva e deixasse o tempo mais úmido, olha quanta coisa ruim que iria embora. Mas aí Deus, ele é tão maravilhoso que ele deu a chuva. Então nós olhamos para aquilo e falamos, meu, é impossível isso daqui ter surgido de combustão espontânea. É impossível um sistema tão perfeito, onde o planeta ele funciona de uma maneira tão perfeita, onde está muito seco, chove. Isso é revelação geral. Tem um Deus que criou isso. Impossível. Se você pegar cientificamente, ó, vai ter uma live com o Eberlin aí. Se nós pegarmos cientificamente, pessoal, se você tem alguma coisa organizada e não supervisionar essa coisa organizada, o que vai acontecer com essa coisa organizada? Ela vai evoluir para o caos. Por isso que se você deixar um carro na chuva durante muito tempo, desbota a pintura, ele desintegra. Então tem que ter uma mente que criou todas as coisas. Isso é revelação geral. A revelação geral, o homem sabe que existe um Deus, mas ele não sabe qual Deus é esse. Aí nós temos as falsas religiões, as seitas, as heresias. Então vem ali a religião afro, entendeu? Vem a religião afro e colocam os orixás. Vem o budista, fala que você tem que evoluir e reencarnar várias vezes. Isso porque você nunca sabe nada, né? Você reencarna em formato disso, porque você nunca sabe, né? Não sei que evolução você vai ter, mas tudo bem, se eles acreditam nisso, fazer o quê, né? E todas essas... Então, eles tomam o lugar de Deus, porque o ser humano, com a revelação geral, ele vê que existe alguma coisa. E esse vazio que o ser humano tem, precisa ser preenchido. Então, muitas vezes é com uma religião, é com as drogas, é com o sexo desenfreado, é com o mal. Nossa, pastor, perguntou da Bíblia, que isso tem a ver, nós vamos chegar lá. Aguenta a mão. Então, isso é revelação geral. Eu estou aqui com 2 livros que eu estava vendo. Um, esse daqui, não é livro de teologia, não. Ó, sobre as missões Apolo. Apolo. E o outro é um livro que eu ganhei de um mantenedor do Nascido, que eu não sei até hoje quem foi que mandou esse livro para mim, que é o do Norman Mailer, que é o On Fire sobre Apolo 11. Eu estava vendo e eu olho e falo, nossa, como é que você é pastor? Você tinha que acreditar na terra plana. Não, eu não apago sorvete na testa. Não, eu realmente sou apaixonado por exploração espacial. E eu vejo a glória de Deus na exploração espacial. Porque eu vejo um Deus que criou um ser humano tão perfeito. O ser humano não poderia ter surgido assim do nada. Tinha que ter um ser maior que criou, porque nós somos perfeitos. Olha o intelecto que nós temos, o que nós construímos. Nós construímos uma nave espacial que levou o homem para a Lua. Ele pisou na Lua e voltou. Olha que coisa magnífica. Então, tudo isso é revelação geral. Aí, como é que nós fazemos para saber qual é o Deus?
Qual é o Deus verdadeiro? Qual é o Deus grandioso? A gente vai pegar e vai para um outro tipo de revelação, que se chama revelação especial. É o quê? São os 10 mandamentos que foi dado para Moisés. Moisés registrando aquela tradição oral da criação de todas as coisas. Olha lá, live com o professor Eberle. Coloca para ele te falar o quanto tem de descoberta científica que confirma o registro de Gênesis. E por que Gênesis é importante? É importante porque mostra a criação, como o homem foi criado perfeito, a grandeza de Deus. E o que é a revelação especial? Nós temos esses acontecimentos. Então, quando nós tivemos Isaías, Jeremias, Daniel, todos os profetas, aí depois, no Novo Testamento, nós tivemos os apóstolos, que eram os alunos eu brinco que eles eram os alunos de teologia, os seminaristas, porque os apóstolos, quando eles estavam com Cristo, eles só enfiavam o pé na jaca. Depois que Cristo subiu, ou seja, eles se formaram em teologia, que eles começaram a fazer a coisa certa. Lembra? Não conseguia expulsar demônio, tinha medo da onda no mar, não conseguia andar sobre as águas. Isso é revelação especial, porque ali Deus se mostrou. Deus se mostrou nominalmente, sou eu. O que eu quero de você é isso. Você é minha criatura. E eu, sem obrigação nenhuma, porque você é um sujo, pecador, nojento, eu escolhi alguns de vocês e te salvei. Isso é a revelação especial. Então a revelação especial é a Bíblia? Não. Aí nós temos uma ligação da revelação especial com a Bíblia que nós temos hoje. Essa ligação é Deus que pegou lá, voltando ao Moisés, ao Isaías, ao Jeremias, ao Lucas, e fez o quê? Ele inspirou estes homens. Está aqui, eu não sei escrever com caneta esferográfica. Então eu aprendi com o meu avô a escrever com caneta tinteiro. O que é isso? Uma caneta tinteiro. Que bonito, cara. O que acontece com essa caneta? O que você está vendo dentro dela? A tinta. A tinta é o Evangelho. A caneta é o escritor do Evangelho. Foi inspirado. A inspiração é o registro da revelação geral. Então ele inspirou, ele escreveu os textos do Antigo, do Novo Testamento. Então veio desde a tradição oral, lá atrás, como as coisas, o Espírito sobre as águas do abismo. Gente, se você ler a criação, você vai ver o retrato do universo. Criou Deus, o Senhor, os céus e a terra. O que é os céus e a terra? Não é o planeta Terra. Criou o universo e criou o nosso planeta. Olha que coisa magnífica. Então, é o registro. Então, a inspiração, quando esses homens escreveram seus textos, escreveram em hebraico, aramaico e aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento, eles registraram, e isso se transformou na Bíblia. E aí nós vamos, agora eu vou dar um pulo lá na frente, os textos originais. Pessoal, vou pegar aqui uma coisa para vocês que não é manuscrito original, mas eu vou mostrar para vocês uma folha da primeira Bíblia de estudo que existiu, de 1589, que é uma Bíblia de Genebra. Não tem nada a ver com a Bíblia de Genebra da SBB, tá? É cultura cristã. Lá eles só usaram o nome, tá? O texto bíblico no meio e as notas de estudo em volta, tá vendo? O que acontece? Os livros eram como? Eles eram copiados em pele de animal. Quem aqui já ouviu falar de um prato que hoje é mal visto, mas que é muito apreciado, que chamava-se vitela? O que é vitela? Vitela. É o bezerro que ele é criado de uma maneira sem ferro, então ele é criado com pouca gordura, entendeu? E a pele desse bezerro, ela era esticada, recebia um tratamento e virava uma folha para se escrever. Esse é o pergaminho. Então, imagina você pegar um bezerrinho, pegar o couro dele e fazer uma folha. Imagina quanto isso custava. Nossa. Caríssimo.
Então, o que acontece? Os originais que os apóstolos escreveram, se tem uma discussão se foi em papiro, que era uma planta que se pegasse umidade derretia. Então, por isso que nós não temos muitos exemplares de papiro, tá? É mais pergaminho, porque pergaminho era mais durável, né? Ou se já foi escrito em pergaminho. Primeiro, não era todo mundo que sabia ler e escrever. Segundo, eles foram registrados. Eu tenho uma. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Pastor, tem pouco livro ali atrás, né? Vocês estão vendo? Pastor, eu tenho. Normalmente os alunos lá, Alex, eles direcionam. Alguns alunos e conhecidos direcionam algumas perguntas no WhatsApp. Eu vou aproveitar uma vírgula sua para ir colocando algumas perguntas dentro das suas falas, tá bom? Mas dentro do contexto. Uhum. O pessoal está achando bonito. O pessoal está achando bonita a sua estante. Depois você deixa a gente ver de novo. É caixa de feira, aquelas caixas de tomate. O senhor que montou? Eu que montei. A ideia foi de um amigo nosso já falecido. Ah, que legal. Olha lá. Ali é a Tininha e ali do lado tem a Crotirde. Crotirde? Eu uso a Crotirde para explicar quem era a serpente no Éden. Ah, entendi. Lúdico. Por quê? Porque vamos parar para pensar um pouquinho. Quem é que estava em pé lá conversando com a mulher? Não, quem é que estava lá no Éden conversando com a mulher? Um réptil. Não necessariamente ser serpente. Ela passou a rastejar pelo ventre após o pecado. Então, pode ser Crotirde. Pode ser Crotirde. Né? Então, então você percebe como as coisas, como a boa ciência ela encaixa? Então, o que acontece? Você tem essa Bíblia aqui era do avô de um pastor amigo meu. Tá vendo? Ao distinto amigo Gabriel, com lembrança do aniversário, oferecem Isabel e Doralice. O avô de um pastor amigo meu, ele doou para a biblioteca do nascido para ser preservada. Mas olha o estado dela. O que eu quero mostrar com isso? Gente, os originais eram escritos, então o Paulo mandou a carta para Corinto. Oba, chegou a carta do Paulo. Eu não sei se eles iam festejar ou iam ficar apavorados, porque receber uma carta de um apóstolo significa que tinha alguma coisa aí meio séria acontecendo. Exatamente. Né? Ele não mandava a carta, ô colega, meu amor, não. Ele mandava para resolver problema na igreja. Né? Então o pessoal recebia aquela carta, o que eles faziam? Eles pegavam aquela carta, copiavam e mandavam cópia para todo mundo. E aquele original, ele era manuseado. Não tinha como, é como essa Bíblia. Olha como é que está a capa da Bíblia. É a mesma coisa, pessoal. Então, os exemplares que nós temos dos textos originais não são os originais. Porque os originais, eles copiaram. Se desfez aqueles, eles pegavam uma boa cópia, copiava. E aí, quando eu falo copiava, vocês podem imaginar que eles faziam 1.000, 2.000, 10.000 cópias. Não, é o seguinte, vai mandar uma cópia para a igreja da cidade vizinha. Vai uma cópia, porque era caríssimo. Uma folha de pergaminho ia custar hoje o quê? Uns 5.000, 6.000 reais. Então, vocês têm que entender que era muito caro, muito problemático você ter material escrito. Mais para frente um pouco, criaram-se as bibliotecas e os escritórios. As bibliotecas geralmente tinham os escritórios que copiavam. Por quê? Eu escrevi um livro, eu ia lá e levava para aquela biblioteca. Então, eu ficava com o meu e a biblioteca fazia uma cópia para ela. Não tinha a prensa, que fazia milhares de cópias. A máquina offset, que tinha milhares de cópias. Isso não tinha na época. É o cara que sentava ali na mesinha. Muitas vezes ele não sabia escrever. Então ele só copiava o símbolo igual e copiava. Então o que acontece? Você levava aquele livro na biblioteca, era feita uma cópia, que ficava para aquela biblioteca, você levava outra embora
registrado, porque aquela cópia, ela era tida como fiel e ficava na biblioteca. E aquele livro ficava naquela prateleira, ó, até chegar alguém para fazer um estudo, ele ia, via aquele livro, gostava, falava, olha, eu quero um livro desse. Só que ele tinha que ser rico, porque olha o preço de cada folha. Então, não é como hoje. Pessoal, hoje se eu quiser um livro, que nem, por exemplo, aqui, ó, a Archaeology, a ESV Archaeology Study Bible, tá? Cadê? Ou essa daqui, ó, para quem quer estudar as línguas originais, vou dar uma dica. É o melhor material que você vai ter, essa daqui, ó. The Interlinear Bible. Eu entrei na Amazon, comprei, chegou na minha porta, o entregador com uma tromba desse tamanho, porque tinham fechado ele, ficou 2 horas. Então eu acalmei ele, porque quase tinham batido nele. Estava na minha mão, ó, chegou bonitinho. Naquela época, não era assim. Então era uma cópia que ficava naquela prateleira. Então, para vocês verem como é maravilhoso, nós temos milhares de exemplares do texto grego do Novo Testamento. É um milagre. É um milagre nós termos um texto que sobreviveu tanto tempo assim até hoje. Isso que nós temos que ter consciência. E hoje nós estamos numa época que eles querem tirar o mais importante da equação. Então eles desenvolveram uma ciência para dizer quais são os melhores textos bíblicos e levam em conta apenas o ponto científico da coisa. Então eles viram um texto que foi feito, uma cópia que foi feita lá no Egito, do Novo Testamento. Tem alguma carta no Novo Testamento que foi endereçada ao Egito? E o Egito, na época que esse texto foi escrito, era fervendo de heresia e mentira. E você vê que esses textos do Egito, que falam que eram melhor, porque é o texto mais antigo que se encontrou, né? Você percebe que ele não foi tratado como um texto sagrado. Olha o tamanho do problema. Então, hoje a academia quer traduzir Bíblia desses textos egípcios. E tiram da equação que Deus preservou o seu texto. Então nós temos que entender isso. Deus está na equação. Deus não nos daria um texto, que é o texto Recíptos. Por que eu estou falando disso? Porque nós temos esses textos egípcios que eu falei para vocês, que são textos antigos, portanto mais próximos de quando os eventos aconteceram. Você pode virar para mim e falar, não, então ele está certo, porque se ele está mais próximo, ele é mais exato. Então, só que as boas cópias, elas eram manuseadas até se desfazerem. Sobrava o quê? A cópia que ninguém queria copiar. Então, nós temos textos que não são tão antigos, mas que são textos que estão nas nossas mãos há muito tempo. E eram os textos que nós tínhamos das línguas originais do Novo Testamento. Então, você acha que Deus deixaria a gente com um texto bíblico, aí, de repente, ele encontraria um texto antigo que diz outra coisa? Nosso Deus é um homem para que homem para que erre? Não é homem para que mude de ideia. Nosso Deus, ele é perfeito. Um dos atributos de Deus é a perfeição. Sendo um Deus perfeito, ele não erra. Ele não se arrepende. Ah, mas a Bíblia fala que ele se arrepende. Não, ele se arrepende no sentido de entristecer quando ele tem que tomar uma atitude dura com o homem. Ele se entristece de ter que fazer alguma coisa, mas ele não muda de ideia. Então, como ele nos daria um texto errado e só agora deu um texto correto? Agora ele deu um texto correto, por exemplo, que o final de Marcos não existe. É, exato. Muito bom. Professor, tem algumas perguntinhas aqui, mas eu não quero que o senhor perca a linha de raciocínio. Qualquer coisa, você me grita aí. Eu separei aqui algumas 3, tá bom? A primeira com base em tudo isso que o senhor está dizendo, existe hoje na nossa mão, né, acessível,
muitos materiais, né? Então a gente tem uma dezena de material. Até eu tomando a frente, o senhor é o convidado, é o senhor que fala, mas tem muita gente com muita Bíblia que não lê nenhuma, né? Então, por favor, se você tem Uhum. uma, e leia, cara. Quer Eu vi quem fez a comprar pergunta. material? Você pode comprar 500 Bíblias. Mas Compra, leia. numa boa. Mas só se você for ler, porque senão você só vai ocupar espaço e vai alimentar a tua carne. Por quê? Porque você vai ficar mostrando para todo mundo, olha quantas Bíblias eu tenho. Não serve para nada. Não, eu estou falando que a peça é amigo muito próximo, né? Ele tem uma coleção, ele precisa começar a ler. Estou puxando a orelha publicamente, só não vou falar o nome. Mas ele fez uma pergunta muito boa aqui, que eu vou repassar, né? Dessa quantidade de Bíblias, não falando de livros ainda, mas qual o senhor recomendaria para um iniciante, pensando que a maioria das pessoas estão começando agora, né? Qual seria a Bíblia que o senhor recomendaria? Ó, primeira coisa, a gente tem que entender que nós temos desde traduções que são mais arcaicas. O que é arcaico? É difícil de entender. Então você velho. tem Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista Corrigida, a BKJ 1611, embora ela seja mais arcaica, embora ela seja mais arcaica, ela é gostosa de ler e, detalhe, ela é uma das mais exatas de acordo com os originais que nós temos. Tá? Ela é uma excelente tradução. A BKJ 1611. A King James atualizada corre que é cilada, tá? Cuidado. A gente tem que entender que nós temos esse tipo de tradução. E nós temos traduções que elas são traduções para o quê? Adaptadas para a nossa língua. Então, se você tem uma tradução que ela é revista e corrigida, o que o cara fez? Ele usou a equivalência formal na tradução. Então, ele vai pegar o texto grego, ele vai traduzir e vai te entregar ali, aquilo que está ali. Só que aquela linguagem daquele grego que está lá não é apenas o escrito, mas a linguagem é antiga. Então, ela se torna, não tem jeito, a tradução mais exata, ela sempre vai ter uma linguagem mais antiga. Então, aí existem traduções que elas são feitas num sistema que chama-se equivalência dinâmica, tá? Que o que é feito? Você traduz e você traz para a linguagem falada de hoje. Quais são elas? NVI, NVT, NAA. Essas três são excelentes, porque você dá na mão do peão, o peão lê, entendi. Então você e eu, como pastores, a gente vai levar menos tempo explicando o básico de um versículo, que é aquela linguagem, traduzindo uma palavra da linguagem antiga. Vou dar um exemplo bobo. A palavra caridade. O que é caridade hoje? É você ajudar quem precisa. Até um tempo atrás, caridade era o amor, amor ágape. O termo agapau era amor. Então, a caridade, ou seja, o amor. Hoje, se lerem caridade, a pessoa vai entender que você tem que dar dinheiro para todo mundo te pedir. Exatamente. Entendeu? Então, o que acontece? A tradução, equivalência formal, aquela exata de acordo com os originais, o que ela vai traduzir? Caridade. Não vem que não tem, é caridade, pronto. Já a Bíblia moderna, ela vai trazer para você o quê? Amor. Ela vai te explicar. Vai ser uma linguagem mais próxima da falada. A primeira Almeida Revista Atualizada era para ser próxima da linguagem que era falada no rádio. Entendeu? Aí agora, a NAA, ela é mais moderna ainda. Por quê? Porque ela é para ser uma linguagem contemporânea. A NTLH, que eu vi que comentaram aí, o pessoal fala, Deus me livre a NTLH, falta versículo, Deus me livre. Então, mas você pega uma pessoa que ela não terminou o primeiro grau, na minha época era primeiro, segundo e superior, tá? O senhor é de 90, o senhor é de 90, não fala assim não. Eu sou velho, eu se quebrar não acha mais peça, entendeu? Eu tenho que procurar peça de desmanche, que já saiu de linha. O que acontece? Tá? A NTLH, ela é feita para alguém
que tem um vocabulário muito pequeno. É pessoa que não sabe ler direito, é pessoa que tem dificuldade com leitura e que tem uma interpretação. Até peço desculpas em interromper. A NTLH, e muito bem explicado, pessoas que têm dificuldade de interpretação de texto, que é a grande maioria da população, tanto que a primeira Bíblia que eu recomendo na Alex é a NTLH. Então, esse é o ponto. Eu sempre costumo brincar. Ferramenta certa para o parafuso certo. Você não vai tentar soltar um parafuso Phillips com uma chave de fenda que você vai espanar a cabeça do parafuso e não vai tirar. Perfeito. Aí vai sobrar para quem tem que tirar. Vamos trazer isso para a Bíblia. Você vai pegar, você vai usar a ferramenta errada, você vai dar uma ACF ou uma RC para a pessoa, para o novo. Desculpa te cortar, o senhor tem muito mais material, inclusive mais estrada, mas olha só. Essa ACF é essa aqui que o pastor está falando, certo, pastor? Está escrito aqui ACF. Se a gente que está num curso inicial de teologia, curso bíblico, etc. Se a gente começa por estudo do John Wesley, e tem muita gente que vai nessas, né? Vou pegar o interlinear grego, nós não vamos conseguir desenvolver. Então a gente tem que começar do simples, do básico. Essa aqui, por exemplo, não recomendo. Espera um pouquinho que vocês vão ver o tamanho da bagunça que eu vou aprontar para pegar uma dica para vocês. Ó, não caiam, obedeçam, viu? Se eu cair agora, não tinha ouvido. Ó, palavra de autoridade, você viu, né? Eu vi. Ó, seminário. Você está fazendo seminário presencial? É isso aqui que você vai usar, ó. Perfeito. O que é isso? É uma NVI Slim. Você vai levar aquele monte você vai levar notebook, um monte de coisa, e você vai querer levar o quê? Você vai querer levar isso aqui, ó. Não tem cabimento. Entendeu? Então, esse é o ponto importante. Tá? Ah, mas e aí, eu uso de estudo? Cara, começa com o texto. Começa com um texto. É a tua primeira experiência com a Bíblia? Ah, eu sou novo convertido, pastor. Eu preciso de uma Bíblia que eu vou entender. Nova Almeida atualizada. Ponto. Sem estudo. Lá no seminário. Qual que eu compro no seminário? No Nascido de Novo, você vai comprar Fé Reformada, né? MacArthur agora que voltou, né, para o seminário aqui, para o Nascido de Novo, ou então você não vai comprar nenhum, porque você vai aprender o grego e o hebraico traduzindo Bíblia, e você vai direto para o original. Perfeito. Que aí não tem Bíblia de estudo melhor do que você traduzir a Bíblia da língua original. Perfeito. Pastor, tem uma pergunta muito boa aqui, saindo um pouco de Bíblia, indo para a literatura, tá? Talvez a mais perguntada, o pessoal gosta de ir para o hard, né? Ir para o 3, né? Então, vamos começar por introdução bíblica ou bibliologia do Novo Testamento. O pessoal não curte, o pessoal quer ir para a escatologia. O cara não sabe nem ler a Bíblia, né? Ele não sabe nem qual é o primeiro livro da Bíblia, mas ele quer discutir, ele quer ir lá para a apologética discutir conceito. Exatamente. Então, tem uma pergunta muito boa. Aí fala que a culpa é de Jesus, né? A gente se autodefinindo pré e pós muito rapidamente, né? Mas vamos lá. Voltando para a pergunta essencial, tem um conhecido que fez uma pergunta. Apocalipse de Osborne, aquele livrão do Apocalipse de Osborne, o senhor recomenda? Para iniciante, tá? O laranjão. Isso. O senhor recomenda esse ou não? Grant R. Osborne, Gordon Fee, eles não são reformados. Ah lá, viu? Ele vai falar mal dos caras. Fala que os caras não são bons. Você tem que elogiar os não reformados. Elogios não reformados. Cara, na boa. Quando eu vou estudar Apocalipse, eu começo por esse material. E olha que eu tenho o pacote... É o pacote diamante do Logos. Ô, louco. Então... Se você, por exemplo, se vocês verem, o que eu faço?
Eu uso as notas do Logos para fazer o devocional com vocês. Então a gente abre a Bíblia e eu abro notinha por notinha que eu escrevi para a gente fazer o estudo do devocional todos os dias. Eu mostro a tela do Logos lá no YouTube. Deixa eu até recomendar aqui, para quem não segue o pastor Raul, não conhece o Nascido de Novo, gente, Nascido de Novo, clica aí no seu Instagram e segue o pastor Raul, tá bom? Ele aceitou o convite da Alex com o maior carinho e vamos retribuir esse carinho lá. Então ele se dedica muito, ele coloca dicas de leituras, dicas de leituras todos os falo mal dias. dos livros, xingo os outros, eu sou uma vez. Ele xinga os outros, fala mal dos não reformados, mas é muito bacana, é muito interessante. Às vezes ele coloca dicas de mal dos leitura. herege, dos pentecostais, meus irmãos. Sim, não somos todos, né? Lex super pentecostal, hein, prof? Amém, glória a Deus. Tá sendo Neo, que aí nós vamos brigar. Não. Clássico. Querido, tem uma pergunta aqui. Eu sempre... Obviamente, gente, o pastor Raul tem uma visão e uma linha dentro do seminário e algumas das comentários deles bateu muito com o que nós também temos aqui na Lex, né? Normalmente eu recomendo para os alunos da Lex começarem a teologia sistemática, professor Raul, uma leitura simples, isso para os mais avançados, depois da nossa apostila, é esse daqui, e eu queria que o senhor fizesse algum comentário também, do Wilbert Hoff. A mãe das teologias sistemáticas é essa. Por quê? A minha está aqui, ó. As nossas aulas de teologia sistemática, esse livro aqui não é só ele, tá? Mas é um dos livros que faz parte da biografia do nosso curso. Maravilha. E o que acontece com o Berkoff? Ele bebeu nessa fonte aqui. Herman Bavinck. Por que ele é a mãe de toda a sistemática? Isso daqui, ó, esse daqui é o volume 1, são 4 volumes. Ué, então é essa daí que é a mãe? Pastor, não. É que é o seguinte, a teologia sistemática do Berkoff, ela não é a mais exaustiva. Tá? Ela não é a mais exaustiva. Ela é até simples de ler, né, pastor? Ela é até simples. Ela é simples, né? Porque o cara não é contemporâneo. Sim. Né? Mas ela é... O que acontece com ela? Ela tem um nível suficiente dos assuntos que ela trata. Então, ela não te deixa na mão. Você faz o estudo completo nela, legal. Agora, se você quiser uma coisa mais profunda, aí você já tem que ir para outra situação. Esse cara aqui, ele bebeu do Herman Bavinck. E se você pegar este livro... Eu acho que aqui não vai estar aqui, está acabando esse. Não, introdução, história, batalhas da Bíblia, história das doutrinas cristãs. Não sei se você sabe, mas Luiz Berkoff, existe a teologia sistemática do Luiz Berkoff se chama o seguinte, dogmática reformada de Luiz Berkoff, ou uma dogmática reformada do Bavinck. Ela é em 2 volumes. É o quê? Essa daqui te mostra as doutrinas e o primeiro volume te mostra a história das doutrinas. Por quê? Porque você tem que entender como a igreja descobriu as doutrinas. Tem um batista aqui que todo mundo gosta, que agora lançou a nova edição, que é maravilhosa, que é do N. Gruden. Ele dá uma paulada no pica-fumo do N.T. Wright, que, olha, eu fico com vergonha alheia. Quando ele fala de NPP, Nova Perspectiva sobre Paulo, a heresia da Nova Perspectiva sobre Paulo, da vergonha alheia do N.T. Wright. Entendeu? Para você ter uma ideia. Essa é uma obrona, gente, obrona. Só que essa teologia aqui, ela não tem a parte histórica. Você só só estuda a doutrina. Você não estuda como a doutrina foi descoberta, como ela foi organizada. Pastor, tem 3 perguntas aqui, o nosso tempo está encurtando, eu queria aproveitar o senhor aqui para te espremer. Eu não sei se você volta, se você aceita outro convite. Deixa eu te apertar um pouco mais. Tem 3 pedidos, na verdade, são 2. Um comentário rápido sobre Jimmy Swaggart e também uma outra que eu gostei muito, essa pode deixar para o final, eu vou até ler a pergunta, que é de um aluno dos Estados Unidos, né?
irmão Léo. Como o Evangelho de Jesus Cristo influenciou a sua vida como pastor? Quais são as suas experiências pessoais de crescimento espiritual por meio da mensagem do Evangelho? Eu acho que ele quer conhecer o Senhor por dentro, não só a parte técnica, e isso é uma curiosidade muito comum. Então, deixa essa para o final, que eu sei que é mais pessoal. Comenta, por favor, do Swagart, se o senhor se sentir confortável também. E uma terceira aqui, tá? Uma terceira aqui, rapidamente, existe um encantamento, hoje em dia, na internet, sobre o hebraico, a judaização das igrejas evangélicas, né? Eu sou um crítico ácido contra isso. Essa judaização, a pessoa fala, Baruch Hashem já encantou o mundo e já conseguiu 1,5 milhão de seguidores. Ou falou que Ruach é o sopro. Então, há essa judaização. Então, eu tenho uma preocupação muito densa com isso. Obviamente, nós estudamos, né, como tivemos que estudar, mas eu percebo que o senhor, assim como eu, e eu como o senhor, a gente não fica vendendo os originais para encantamento. Qual que é a sua visão com relação à judaização, tanto da teologia quanto das igrejas atualmente? Conseguiu decorar as 3 perguntas aí? Não, é que as 3... Você vai fazer de novo à medida que eu termino. Tá bom, vamos lá. Mas se judeu tivesse tudo isso para nos ensinar, eles não tinham negado a Cristo. Mas vamos para a primeira pergunta, né? Se judeu fosse tudo isso, né? Os judaizantes piram. Mas vamos lá, Jim Swaggart. Pessoal, não Jim Swaggart. chora. Os apaixonados não chorem, que eu estou sendo xingado no WhatsApp. Primeira coisa, pessoal. Nós dois que estamos fazendo a live aqui, sabe o que nós somos? Nós somos pecadores. O Jim Swaggart, ele escorregou e caiu. Só que foi um homem que pediu perdão publicamente. Eu quero ver que homem tem coragem de publicamente botar lá, falar, fiz mesmo, errei mesmo e quero me consertar. A gente vê muito pastor aí que pega o cara com a boca na botija, ele vira, vai, volta e não muda nada. Exato. Então, mas todos somos pecadores. Nós temos que entender, pessoal, que nós estamos aqui, se o cara pecar, nós estamos aqui para apoiá-lo. É diferente do cara que está enganando as pessoas e sugando o sangue das ovelhas. Esse tem que ser denunciado. Então, o bispo da mão torta lá, o Edir Macedo, ele tem uma deficiência na mão, pastor, como o senhor é insensível. Você olha a mão dele é torta, parece uns ganchos. E eu chamo ele de bispo da mão torta mesmo. Sabe por que eu chamo? Porque eu vi vários vídeos dele falando que se você tem uma deficiência ou uma enfermidade não é curado, não determina a sua cura, é porque você não tem fé. Então, peraí, se ele tem a mão torta, como é que ele, que fala que tem tanta fé, não tem a mão curada? Esse tipo de cara tem que ser denunciado, porque ele engana, ele bebe o sangue das ovelhas. Agora, um homem que pecou e se arrependeu, que procurou se consertar como Jim Swaggart se consertou, nós, como cristãos, nós temos que fazer o que a Bíblia manda. Que é bom que andemos de 2 em 2 e ajudemos aquele que cai, porque um ajuda o outro a levantar. Eu não estou fazendo média, que eu já vou falar da Bíblia dele, que vocês vão me questionar, tá? Então, esse é o ponto, tá bom? A gente tem que entender quando a pessoa erra e nós temos que estar preparados para ensiná-lo no caminho certo. Não é porque ele é um pastor que ele tem que ser um super-homem. Se você olhar para a minha vida, cara, você vai se decepcionar numa proporção... O senhor é corintiano? Não, graças a Deus, não. Então, eu não pecado você não sofreu. Então, esse é um ponto, tá? Com relação, não sigo a mesma linha teológica do Jim Swaggart, e sobre a Bíblia dele, eu não sou fã do trabalho que ele fez. Porque é uma Bíblia confusa de se usar, e é uma Bíblia que em vários pontos é muito boa, mas em vários pontos ela deixa muito a desejar. Mas isso é o material dele.
É a Bíblia que ele construiu. Eu não estou tecendo sobre o caráter do cara. Ah, mas o cara traiu, o cara fez não sei o quê. Filho, quando você olhou teu vizinho, olhou para ele e falou, como é que esse cara arruma dinheiro para comprar um carro novo e eu andando a pé? Você também está pecando no mesmo tamanho que ele, que o Jimmy Swaggart. Perfeito. Se você descumprir um mandamento da lei, você descumpriu a lei inteira. Está lá em Tiago. Então, cara, meu, desculpa. Então, o que você acha do Jimmy Swaggart? Eu acho que é um homem que errou feio. Sabe, ele não enfiou o pé na jaca, ele derrubou a jaqueira inteira, entendeu? Mas ele teve a humildade. Ah, pastor, mas ele foi obrigado. Nós não podemos entrar nesse mérito, porque, ao que tudo indica, ele retornou ao ministério e continuou uma vida no seu ministério. Continuou uma vida cristã e não se tem mais notícia de que ele errou. E um cara desse erra, cara, fica todo mundo com o microscópio em cima dele. Se ele tentar fazer de novo, ele roda. E assim, desculpa, não quero intrometer na entrevista, mas no papo, mas a envergadura... Quando ele alcançou a mídia que ele alcançou, não existia Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, para ele conseguir chegar onde ele chegou, do ponto de vista de pregação, ele, Billy Graham, Spurgeon na época, né, o príncipe dos pregadores, tantos outros, qualquer queda é aplaudida pela grande multidão. As pessoas esperam que... Os sermões de Spurgeon eram telegrafados para os Estados Unidos. Exatamente. Vocês pensam que como hoje... Ah, eu faço café com bolota e depois eu já faço um tweet. Entendeu? E todo mundo, milhares de pessoas veem. Um vídeo, né? Hoje em dia você faz um vídeo e explode. Então, profundo respeito. A Bíblia a Bíblia do Expositor, né, aquela verde e branca, o senhor também deve ter. Aquela versículo, comentário. Não, eu não tenho agora, eu não gosto. Eu acho ela confusa para usar. Tem gente que gosta. Então, é uma questão de opinião, mas é uma opinião técnica também, e de fato ela é. Tanto que eu, quando fui falar dela, eu falei para a turma da L1. Os mais antigos, alguns aqui me chamaram no PV. Querida, a próxima pergunta foi, vamos deixar essa para o final aqui, tá, meu irmão? A judaização das igrejas. Né? A gente está vendo essa onda da judaização e um marketing se utilizando dessa judaização. Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? Pessoal, olha só, é o que eu falei antes. Se o judaísmo fosse isso tudo, eles não teriam gritado crucifica. Eles não teriam gritado solta Barrabás. Já começa por aí. Olha só. O Antigo Testamento, ele nos entrega a lei. O que é a lei? A lei não salva ninguém. A função da lei era ser um aio. Quem já assistiu aqui Downton Abbey, esses filmes antigos, até da minha época era Mary Poppins, tinha o quê? Uma governanta na casa ou um mordomo que cuidava de tudo na casa. A governanta, ela cuidava dos filhos do patrão, ela educava, dava aula, ensinava os valores corretos. Isso que era a lei. Então, quando Cristo veio, ele cumpriu aspectos da lei. Então, ele cumpriu a lei cerimonial, não era mais necessário o sacerdote, não era mais necessário você ir para Jerusalém para sacrificar, não era mais necessário você seguir a lei ritual. Tá? O sábado está nela. Aí, o que acontece? Existia a lei civil. Se você roubar, você vai ter que pagar assim, assim, assado. Se você matar, você vai pagar assim, assim, assado. Isso é lei civil. A mulher hebreia, ela não podia casar com um estrangeiro. Dou sempre o exemplo de um engenheiro polonês que trabalhou comigo, quando eu trabalhava numa empresa de desenvolvimento tecnológico. O cara tinha quase 3 metros de altura. Ele casou com uma moça que era 1,5 metro. Como que ela vai dar luz sem cesariana? Naquela época não existia cesariana. Isso eram leis para a saúde pública. O Senhor cuida do seu povo até hoje. O povo judeu deixou de ser o povo de Deus e a igreja passou a ser povo de Deus. Você fala isso para um judeu, o judeu vai
tacar uma pedra na testa de ódio. Mas é a verdade. Porque eles preferiram Barrabás. Aí você vai me falar, você vai pôr candelabro, arca. Se nem Deus preservou a arca não existe mais, a arca foi levada. Já existia Cristo. Olha, acabou com Cristo, o véu rasgou. Não tem mais chofar. Meu, Acabou. que palhaçada. Eu vi igreja com santo dos santos dentro. Templo E uma outra crítica, São Paulo. Uma crítica muito pesada que eu faço é a seguinte: existem muitos seminários que, para encantar, eles começam traduzindo do hebraico, o iniciante. Então, gente, enfim, acho que o pastor Raul, o professor Raul vai me assinar embaixo aí, né, pastor? Mas cuidado com esses encantamentos, né? Por que trazer essas tradições do aio de volta? Porque você tinha a figura do sacerdote, do sumo sacerdote, que fazia e desfazia. O que Jesus falou que os doutores da lei faziam? Eles tinham lá, vamos dar um exemplo, o sábado. Tá? Eles definiam a distância que você podia andar para não quebrar o sábado. Eles definiam que você não podia misturar pó com água nenhum. Se você fosse fazer um mingau, você não podia. Carne porque com é como queijo. se você... Hã? Carne com queijo não podia misturar. Você não podia misturar. Por quê? Porque se você misturasse pó com água e fizesse um creme, aquilo servia de argamassa. Então era como se você estivesse fazendo uma argamassa. Por que você acha que Jesus chegou para o cego, cuspiu no chão, misturou com terra e passou no olho dele? Para dar um tapa na cara de alguém, né? Porque ele estava propositalmente infringindo este mandamento do sábado que não podia fazer argamassa. Exato. Entende uma situação dessa? Então esses caras, eles inventavam obrigações que só se você cumprisse essa obrigação você estaria cumprindo o mandamento. E é isso que esses caras estão fazendo. Quem é que é judaizante? Os falsos apóstolos, os falsos pastores presidente. Você pode ver que pessoa séria não vai para esse lado. É só o pilantra. Desculpe o termo, mas é a realidade. Por quê? Porque ele quer se colocar como falso sacerdote. O apóstolo lá que foi preso, lá entrando nos Estados Unidos, uma vez eu vi um vídeo dele falando que Deus só abençoa, derramando a bênção sobre ele, e ele decide em quem ele ministra a bênção. Ele decide tanto e ele não salvou o próprio filho. Exato. Exatamente. Uma piada interna, pastor, uma piada interna. O senhor ganhou um apelido interno na Alex agora. Tem um biblista que ele diz, está em todas as nossas conferências presidenciais, e ele é durão, assim, ele fala as coisas que ele bate forte. Tem uns 4 WhatsApp aqui falando assim: descobrimos agora, pastor Raul Stivanelli. Depois o senhor pesquisa com a Stivanelli. Ele é direto, objetivo assim também. Querido, a última pergunta, porque o Instagram pode derrubar nós aqui em uma hora, que é a seguinte. Última pergunta, e aí depois eu te passo a palavra. Quais são as suas experiências pessoais com o Evangelho, né? E qual que é a influência que o Evangelho causou na sua vida? Temos 27 segundos aqui para o Instagram derrubar a gente. Olha só. Pessoal, eu, tá? Era uma pessoa que não dava valor a ninguém. Ser humano, para mim, era totalmente descartável. E hoje eu choro até no filme do Dom. Nossa. Me mudou